aí, tudo bem com vocês? Essa semana eu recebi aí nos grupos de WhatsApp uma nova fake news relacionadas à química. Provavelmente você já recebeu, ou se não, ainda vai receber. Então fique ligado, hein? Trata-se de uma mensagem de texto sobre uma suposta pesquisa científica que fala aí que o pH do coronavírus varia entre 5,5 e 8,5. E, portanto, tudo que a gente precisa fazer para ficar livre do vírus, é ingerir alimentos básicos com valores de pH acima dessa faixa aí, né? Acima de 8,5. Além disso, nessa mensagem ainda é mostrada uma lista de alimentos, né, supostos alimentos básicos com seus respectivos pH. E para minha surpresa como químico, a lista já começa mostrando o limão com pH de 9,9. Mas como assim? O limão não é uma fruta ácida? pH desse valor? Será? Além disso, ainda tem o abacate com pH de 16,5 e o dente de leão, que é uma planta comestível, com pH de 22,7. Ué, mas a faixa de pH não varia de 0 a 14? Será possível valores de pH tão elevados? Afinal, o que é pH? Como se mede? E como foi construída essa escala? Para esclarecer essas dúvidas, combater as fake news e aprender um pouco mais sobre pH, fica aí e confere esse novo vídeo. Primeiro ponto sobre essa mensagem que está sendo espalhada nos grupos de WhatsApp. Até o momento não existe nenhuma pesquisa científica que mostre a correlação entre os alimentos que ingerimos com a maior ou menor probabilidade de ser infectados pelo coronavírus. Ou seja, de cara já é uma grande fake news. Mas vamos para a parte química da coisa. Como eu disse para vocês, lá nessa mensagem tem uma lista de alimentos básicos, né, com seus respectivos valores de pH. E lá na lista contém, além do limão, o abacaxi, que são duas frutas ácidas, né, ricas em ácido cítrico, com pHs elevados, com pHs básicos. Isso é possível? De cara eu já digo, não. Além disso, tem lá, como eu mencionei, o dente de leão e o abacate com valores bem acima de 14, onde a escala natural lá, a escala convencional de pH vai de 0 a 14. Isso também é possível? Então calma. Para entender isso, vamos primeiro relembrar o que é pH, como se mede e como foi construída essa escala. Então, pH é o potencial hidrogeniônico. Ele mede a concentração de íons H3 ou mais presentes numa solução e serve para determinar o grau de acidez ou basicidade das substâncias. Este parâmetro ele foi criado por volta de 1909 por um bioquímico dinamarquês chamado Søren Peter Lauritz Sørensen. Eu acho que é isso a pronúncia, mas enfim. Na época, ele era diretor dos laboratórios da cervejaria Carlsberg, que é uma cerveja dinamarquesa bastante famosa e conhecida no mundo todo. E para facilitar os seus trabalhos no controle de qualidade da cerveja, ele desenvolveu então uma estratégia para calcular a concentração de H3 ou mais lá nas suas soluções, chegando na relação matemática que nós já conhecemos. pH é igual menos o logaritmo da concentração de H3 ou mais. E aí, com base nessa relação, ele monta então sua famosa escala de pH, que vai de 0 a 14. Mas para entender por que vai de 0 a 14, primeiro nós precisamos pontuar duas coisas. Primeiro, essa relação matemática ela foi desenvolvida para soluções aquosas, ou seja, para soluções que usam como solvente a água, como é o caso lá das cervejas. Segundo, essa concentração que aparece na fórmula é uma concentração analítica, que é aquela que a gente calcula com base na quantidade de matéria. Lembra lá? Número de mols de soluto pelo volume de solução. E essa concentração analítica, ela funciona bem para soluções ideais ou próximas da idealidade. Lembra lá, uma solução ideal é aquela onde a gente desconsidera a interação, né, as forças de atração e repulsão entre as partículas do soluto. Ou seja, né, a gente considera que essas partículas do soluto estão tão distantes umas das outras e rodeadas apenas por moléculas de solvente, que no caso aqui é a água, sem interação entre elas. E aí, no caso na prática, né, as soluções reais, elas se aproximam desta idealidade quando elas estão diluídas. Então, com base nessas duas informações, voltemos agora para a escala. Ela vai de 0 a 14 porque ela foi construída numa condição específica, no caso, para soluções diluídas, né, com um limite de concentração até
1 mol por litro, que é o valor onde a concentração analítica ainda é próxima da concentração real, que na química a gente chama de atividade. Para valores de concentração acima disso, para soluções concentradas, por conta das interações entre os íons presentes na solução, a gente vai ter uma diferença muito grande entre a atividade, entre a concentração real e a concentração analítica. Por isso, se você tentar medir o pH de soluções concentradas, provavelmente você vai achar valores fora dessa escala, acima de 14 ou valores abaixo de 0. Porém, entretanto, todavia, contudo, se você fizer isso, estes valores fora dessa escala, abaixo de 0 e acima de 14, devem ser desconsiderados, porque eles não refletem a real concentração de íons H3 ou mais presentes ali na solução, já que nesse caso a gente tem que considerar a atividade. E aí existem outras maneiras de se calcular o pH com base na atividade, que aí vai utilizar outras fórmulas. Uma outra maneira que você pode achar valores discrepantes, fora dessa escala convencional, é se você usar solventes diferentes da água, como é o caso dos solventes orgânicos. Como eu disse para vocês, essa relação foi desenvolvida para soluções aquosas. Então, se você mudar o solvente, certamente você vai mudar a escala. Aí você deve estar se perguntando, e por que ninguém então desenvolve uma equação, uma forma de calcular o pH que englobe todos os tipos de solvente e que sirva tanto para soluções diluídas quanto para soluções concentradas? Na verdade, isso já foi feito, já se tentou desenvolver equações gerais dessa maneira. O problema é que se chegou em relações muito complexas, que seriam muito pouco usuais no nosso dia a dia. Acontece que nos laboratórios, tanto acadêmicos como nas indústrias, normalmente a gente usa soluções diluídas, com essa faixa de valores, até 1 mol por litro. E aí, a escala de pH desenvolvida pelo Sorensen é muito mais útil, porque é muito mais simples. Beleza? Então era isso. Se você gostou do vídeo, curte ele aí, se inscreve no nosso canal e principalmente deixe o seu feedback nos comentários, suas dúvidas, sugestões e críticas para que a gente possa ir melhorando o conteúdo aqui no canal. Beleza? Pois era isso e até a próxima. Fui!